Foram 10 reuniões e quase 2 meses de atividade de um colegiado formado em pleno recesso parlamentar. A Comissão de Representação para o Desenvolvimento Econômico e Tributário da cidade votou o relatório de conclusão dos trabalhos nesta segunda-feira. São propostas e recomendações para recuperar e reequilibrar as finanças do município. O documento havia sido apresentado pelo relator, vereador Pedro Duarte, na última quinta, mas houve discordância sobre alguns dos pontos apresentados. No documento final foram incluídos a convocação de representantes da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, além da Procuradoria-Geral do município, para explicar os processos de cobrança da dívida ativa. A elaboração de um estudo econômico em parceria com o Tribunal de Contas do município sobre o impacto do setor de óleo e gás na economia carioca. Recomendação para que a PGM adote medidas para evitar a inclusão de débitos na dívida ativa. Elaboração de um estudo sobre as atividades geradoras do Imposto sobre Serviços no município. A elaboração de um plano de ação com medidas para reverter tendências de queda na arrecadação. E buscar novas fontes de receita para suprir dificuldades de caixa da Prefeitura no curto prazo e viabilizar investimentos por meio de repasses da União, Governo do Estado ou mesmo linhas de crédito em órgãos como o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Pedro Duarte também manteve a sugestão de desarquivamento do projeto de lei complementar 136/2019, que estabelece condições especiais de incentivo para a reconversão de imóveis protegidos, mas retirou, a pedido dos outros parlamentares, a sugestão de desarquivamento para o PLC 141/2019, que estabelece regras de incentivo a empreendimentos residenciais. Favorável ao relatório, o vereador Dr. Rogério Amorim defendeu maior participação do poder público para a retomada econômica no que chamou de crise da crise e também defendeu a volta do auxílio emergencial. Conforme disse na última reunião, vereador, eu concordo plenamente que no momento de crise o investimento do Estado é fundamental para tirar o país dessa crise, a cidade dessa crise, e concordo ainda mais quando falamos que a cidade do Rio de Janeiro vive uma crise da crise. Ela vive uma crise que é mundial e, consequentemente, o Brasil está dentro dessa crise e o Rio de Janeiro pior ainda, com números ainda piores. A cidade e o estado do Rio de Janeiro, que sempre foram o espelho do Brasil, o exemplo do Brasil, tanto em crescimento, quanto em serviços públicos, quanto em organização, e nós hoje nos vemos muito atrás, não apenas de São Paulo, nos vemos muito atrás de outros estados que durante todos os anos estiveram nos mirando. Para o vereador William Siri, algumas discussões, como a aplicação de uma alíquota progressiva do IPTU e medidas para fomentar o desenvolvimento regional, precisam ser aprofundadas. Acho que faltou muito isso. A gente tem que pensar a cidade do Rio de Janeiro como cada parte dessa cidade, né? Não pensar como sempre foi historicamente, do centro, Zona Sul, Barra da Tijuca, para a Zona Norte, para a Zona Oeste. Acho que a gente tem que ter um olhar da cidade com as potencialidades que é isso, né? Como eu falo sempre, só a Zona Oeste, a P5, mais de 2 milhões de pessoas, o Estado não é nem um pouco presente, não tem ônibus, a saúde é precária, não é à toa que os maiores bairros agora, na pandemia que nós estamos vivendo, os maiores bairros com mais mortes são da Zona Oeste. Então, assim, nós precisamos pensar como é que nós vamos buscar esse desenvolvimento econômico, mas com o Estado ali melhorando e realmente investindo, né? Tem que ter um investimento. A nossa capacidade de investimento está muito baixa. O vereador Lindbergh Farias, segundo vice-presidente da comissão, votou contra o relatório, por acreditar que as recomendações deveriam ter foco no aumento da arrecadação e geração de emprego. A gente acha que tem que ser construída no Rio de Janeiro uma frente pela geração de empregos. Eu acho que o prefeito vai errar se ficar falando só de ajuste fiscal, em cima de funcionalismo público. Nós temos que entender que tem uma verdadeira devastação econômica e social no Rio de Janeiro. Nós apresentamos, inclusive, um projeto de um auxílio emergencial municipal de R$ 450. Então, para nós, esse é o caminho que a Prefeitura tem que ir. Tentar estimular a economia, proteger os mais vulneráveis, criar frentes de trabalho para a geração de empregos. Então, é um caminho oposto desse de ficar só discutindo ajuste fiscal e corte em cima de servidor público. O relatório final foi aprovado por 8 votos a 3.
votaram a favor os parlamentares Carlos Bolsonaro, Dr. Rogério Amorim, Dr. Jairinho, Vitor Hugo, Márcio Ribeiro, Wellington Dias, Márcio Santos e o presidente Rafael Aloysio Freitas. Já entre os contrários, além de Lindbergh, que votou em separado, os vereadores Mônica Benício e William Siri. Tanto o relatório final quanto o voto em separado do vereador Lindbergh Farias serão publicados no Diário da Câmara Municipal. As sugestões e recomendações do documento servirão para embasar futuras ações e propostas aqui na Câmara do Rio. O presidente da comissão, o vereador Rafael Aloysio Freitas, fez um balanço do trabalho do grupo. Para ele, a Câmara terá um papel importante na busca da recuperação econômica e o reequilíbrio financeiro da cidade. Acho que foi muito importante todo o trabalho desenvolvido por essa comissão. Quero desde já parabenizar todos os vereadores que participaram ativamente das discussões, dos debates. A gente conseguiu no final, o relator Pedro Duarte apresentou o seu relatório, acho que conseguiu compilar as informações e apresentar ações, propostas que realmente vão ajudar muito a nossa cidade a se recuperar. Então, desde possível reforma tributária, viabilizar ações de infraestrutura para melhorar a infraestrutura dos complexos industriais, da cidade como um todo, para a gente conseguir receber mais investimentos. E, no final, todas essas ações que a Câmara está propondo têm os seguintes objetivos. Melhorar o controle das despesas do município, criar formas de aumentar a arrecadação para que possa promover melhores serviços à população, gerar mais empregos, trazendo mais empresas para cá, criando um ambiente de negócio favorável para que a cidade volte novamente a ter o seu ciclo virtuoso. Então, a gente precisa romper com essa crise e iniciar uma nova fase da nossa cidade. O vereador Pedro Duarte fez uma avaliação positiva dos trabalhos da comissão. Mesmo tendo cedido em alguns pontos, ele acredita que o fundamental do relatório foi mantido. Tivemos a inclusão de algumas propostas sugeridas por outros vereadores, mas muitas outras também não foram incluídas, então tentamos buscar um relatório que contemplasse o maior número possível de sugestões, mas sem perder o seu eixo principal, sem perder a coesão do que ali era defendido, qual seja, a desburocratização num eixo e no outro eixo, o ajuste fiscal tão necessário hoje dentro da cidade.